Amém? Vamos colocar de pé. Chegou a hora, chegou o tempo. É com muita alegria que nós recebemos aqui os preletores, recebemos os irmãos, os pastores. Desde já queremos agradecer em nome dos conferencistas, do grupo de pastores que estão organizando esse seminário. Queremos agradecer os pastores, colegas, amigos, pastores da Mevasso, de outras entidades, de outras igrejas que estão somando força aqui nesse seminário conosco. Sejam bem-vindos e eu quero convidar aqui de primeira mão os preletores para que eles venham aqui à frente. Pode vir todos e nós vamos dar início aqui com uma oração, com o tempo, clamando a presença do Senhor. E eu quero convidá-los aqui à frente. Está conosco aqui o pastor Ézio Pereira. Ézio Pereira está conosco. Pastor Israel Leães. Quase leão, né? Quase leão. Leão, tá? O pastor Tiago Tis. E também o pastor Rafael Miquio. Se eu pronunciar errado o seu nome, pode corrigir em tempo. Pastor Jean Jorge, do Rio de Janeiro. E pastor Felipe Moraes, que será o preletor nessa noite. Irmãos, antes de mais nada, antes das nossas palavras, antes das nossas considerações, nós gostaríamos de pedir à igreja que orasse, né, para que o Espírito Santo de Deus está presente, que ele possa inspirar os nossos corações, inspirar a nossa voz. Quero chamar aqui o pastor Jean também. Cadê o pastor Jean? Faz parte da equipe, da organização, esteve conosco aí, nessa longa jornada de preparação, e tem sido bênção. E nós queremos clamar à igreja que clame ao Senhor, né? Que peça ao Senhor que nos inspire, que nos abençoe nesse tempo aqui, e que acima de tudo o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, seja exaltado e seja glorificado nesse seminário, nesse congresso, melhor dizendo, de escatologia bíblica. Vamos orar. Peço à igreja que ore por nós e nós vamos orar também juntos, agradecendo e nos apresentando diante do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, nós clamamos ao Senhor nessa noite, a tua compaixão, a tua graça. A tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor somos mais do que vencedores. Toda fonte viva emana do Senhor, provém do Senhor. Meu Deus, Tu és o verbo vivo, Tu és a palavra que nos inspira, que nos motiva. E nesta noite e nestes dias, clamamos para que o Senhor esteja presente, para que o Teu Espírito Santo esteja nos impulsionando ao centro da Tua vontade, que haja no nosso meio um clamor, Maranata, que haja no nosso meio um clamor pela Tua vinda. Meu Deus, que este assunto tão relevante, tão importante, tão inspirador, esteja no coração da Tua igreja. Meu Deus, nós Te convidamos para assumir o lugar de honra, o lugar de primazia, o lugar de senhorio, o lugar, meu Deus, que o Senhor recebe da Tua igreja toda honra, toda glória e toda adoração devida. Fica conosco, nos capacite, nos inspire, nos ensine. Meu Deus, nós lembramos de Daniel, que disse que nos últimos dias o saber se multiplicaria, que esse saber do fim, meu Deus, seja multiplicado aqui nesse tempo de escatologia. Nós convidamos o Senhor e Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastores. Vou pedir que fique aqui somente o pastor Felipe e o pastor Ézio Pereira. Quero aqui apresentá-los, porque eles serão os preletores dessa noite. Pode se sentar. Pastor Ézio Pereira, primeiramente, né? Satisfação muito grande poder recebê-lo aqui, na terra que jorra queijo e mel. Aqui, e pão de queijo também costuma aparecer de vez em quando. Pastor Ézio, depois eu vou dar aqui um testemunho do livro dele. Ele trouxe o livro, inclusive, né? O pastor Ézio,
Em 1992, eu tive acesso ao livro do pastor Ézio. Na época, eu já tinha um conceito que a igreja passaria pela grande tribulação. Só que naquela época nós tínhamos no Brasil poucos conteúdos. E quando eu me deparei com o livro do pastor Ézio, eu pensei, sintetizou aquilo que eu já pensava e aquilo que a gente buscava diante das Escrituras. Então, em 1992, eu li o livro do pastor Ézio, depois perdi esse livro, perdi o livro dele, e tem uma história que depois eu conto com mais detalhes, mas eu fui numa outra cidade procurar o livro do pastor Ézio. A pessoa me emprestou para que eu tirasse cópia e devolvesse, e depois ela me doou o livro, né? Então, hoje nós temos o privilégio de ter não somente o livro, mas o autor também do livro, né? Ele vai se apresentar melhor depois. E também tem o pastor Felipe Moraes, Curso Bíblico Online. Pastor Felipe Moraes aqui de Coronel Fabriciano. Eu aprendi a admirar o pastor Felipe, vou falar aqui agora, tá, pastor? Aproveitar a oportunidade. Eu aprendi a admirar o pastor Felipe, não tão somente pela pregação e o ensino que ele ministra, mas eu aprendi a admirar o pastor pela a prática do evangelho que eu vi ele vivendo. Pastor Felipe, a gente tem que falar isso aqui, tá, irmãos? Pastor Felipe, ele cuidou do evangelista Josemário. Muitas pessoas foram ganhas aqui nessa igreja pelo Josemário. E os últimos dias de vida do Josemário, quem cuidou dele não foi a família, foi o pastor Felipe, tá? Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, tá, pastor? Ali eu pude ver assim, um evangelho prático. O pastor saía do trabalho e cuidava dele, deixava a igreja com outro e cuidava dele, né? Então, louvo a Deus assim, pela sua vida, por essa dedicação. Sejam bem-vindos. Com a palavra aí o reverendo Ézio Pereira. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Geralmente nesses eventos assim, costumam ser muito apresentados, né? Muito comentado, mas o que deve prevalecer sobre as nossas vidas, sobre todos nós, é o nome do Senhor. Ele é quem faz tudo em nossas vidas, e sem Ele nós não somos absolutamente nada, não somos ninguém. Até a Bíblia menciona para a gente que as nações perante Deus é como um balde de água. Quer dizer, está querendo dizer que não é nada. Então Ele é tudo. E tudo que nós fazemos, tudo que nós intencionamos fazer, se alguma coisa dá errado, a culpa é nossa. Mas se dá certo, quem leva a glória não somos nós, é o Senhor. Porque Ele é quem inspira e que dá tudo para nós. Então, se nós somos edificados, porque Ele nos edifica. Tá bom, meus amados irmãos? Então, tá bom. Eu vou iniciar nesta noite falando alguma coisa assim, passando, né, um tanto por cima, porque não dá para detalhar muito, porque o pastor presidente, pastor Everaldo, aqui do Congresso, pediu que eu falasse alguma coisa a respeito da contextualização da escatologia, né, dos estudos escatológicos, né, as correntes de interpretação. Eu vou falar bem pouquinho a respeito disso, mas eu vou me deter mais numa segunda parte, em que nós vamos ver o alfabeto da cronologia, né, dos acontecimentos da escatologia dos últimos tempos, tá bom? Bem, então quero compartilhar com vocês, nesse momento, a respeito dos conceitos que nós temos a respeito da escatologia. Primeira coisa que nós precisamos falar é a respeito do milênio. Nós cremos ou não cremos em um milênio literal na face da Terra? E se nós cremos, e tem várias linhas, né?
Se nós cremos, de que maneira nós cremos? É um milênio literal, um milênio simbólico, é um milênio que já passou, ou um milênio que ainda vem? O que nós temos? Bom, o George Eldon Ladd, ele fala em um de seus livros, acho que a Teologia do Novo Testamento, obrigado, meu irmão, ele fala que o problema da rejeição do milênio, quer dizer, da ideia do milênio literal, ele está no âmbito mais teológico e não no âmbito exegético. Quer dizer, se nós formos usar a exegese para interpretar a Bíblia, nós vamos crer em um milênio literal. Mas se for só questão de teologia, talvez não, a gente não chegue a uma conclusão, porque teologia é cheio de diversos pensamentos, né, de pressupostos, não é? Mas a exegese trata daquilo que está escrito, e conforme explica aquilo que está sendo escrito, ou que foi escrito, né? Então isso quer dizer que aquilo que passa no crivo do conteúdo real da Bíblia, quando interpretada corretamente, é rejeitado apenas nas pressuposições que existem a respeito do milênio, e não no conteúdo dele em si. Então, falando alguma coisa a respeito do milênio, nós temos alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente menciona é o conceito do amilenismo, quer dizer, o não milênio, quer dizer, que são aquelas pessoas, ou a teoria, né, que não acredita em um milênio especificamente ou literalmente que possa existir. Quer dizer, é uma ideia que não concorda com um milênio literal que possa haver na face da Terra. E o segundo conceito é um conceito mais ou menos igual ao primeiro, mas ele crê em um milênio, mas ele crê num milênio assim, num pós-milenismo, ou seja, existe o milênio, mas o milênio já passou. Quer dizer, então se o milênio já passou, então nós estaríamos hoje vivendo no milênio, né? E por consequência, por implicação, Satanás deveria estar preso. Mas quem acredita que Satanás está preso já? Não vou pedir para levantar a mão, não, porque acho que todos levantariam a mão, né? Eu acreditava que Satanás não está preso, ele está solto. Então ele está solto e está furioso, sabendo que pouco tempo resta para ele de liberdade, porque ele vai ser, já no início do milênio, ele não vai participar do milênio conosco de maneira nenhuma, mas ele vai ser trancafiado, né? Ele vai ser preso, e depois ele vai ser solto por um período para terminar as ações dele aqui na face da terra, mas depois ele já vai ser logo atingido por aquilo que ele já está destinado a ele para a eternidade sem fim, que é o lançamento dele no lago que arde com fogo e enxofre, que é realmente o lugar dele. Depois nós temos também o conceito do pré-milenismo dispensacionalista, que é o pré-milenismo dispensacionalista. São aquelas pessoas, a teoria, que crê num milênio que ainda virá, um milênio literal, né, na face da Terra, mas ele está dividido assim numa questão de dispensações, ou seja, por épocas, dependendo daquilo que vai ocorrer, é o que vai estar dentro do milênio. Quer dizer, um milênio ou seja, o pré-milenismo, né, dispensacionalista. E depois nós temos, por fim, e ainda bem que é por fim, mas o fim aqui significa ênfase, né? O pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico ou o pré-milenismo clássico, que poderia ser chamado também o pré-milenismo raiz. O que é pré-milenismo raiz? É aquele pré-milenismo
do jeito que ele está escrito na Bíblia, do jeito que a Bíblia ensina, do jeito que a Bíblia fala, do jeito que a Bíblia defende. Então, ele está fundamentado na Bíblia, em todo acontecimento com a igreja primitiva e em toda a história da igreja também, desde o tempo de Jesus e dos apóstolos até hoje, os nossos dias, tá bom? A história da igreja como um todo. Depois desses conceitos milenistas, nós temos os conceitos tribulacionais. Os conceitos tribulacionais, que a maioria aqui já deve saber, trata a respeito da grande tribulação. A grande tribulação, no caso, a grande tribulação com relação à volta de Jesus Cristo, ou seja, a vinda de Jesus Cristo na terra, porque hoje a gente sabe que Jesus está à direita do Pai, assentado, está intercedendo por nós e fazendo todo o papel que é de praxe dele fazer, o que ele está designado a fazer. Então nós temos então o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é aquela teoria que trata de que Jesus vem arrebatar a sua igreja antes que aconteça a grande tribulação e, por consequência, antes que aconteça também a apostasia, não é? E toda aquela perseguição que a Bíblia relata, que a igreja traz a respeito da grande tribulação. Depois nós temos também o conceito do mid-tribulacionismo ou mesotribulacionismo, é aquela teoria que crê que Jesus Cristo volta no meio da tribulação, não no fim, nem no início, mas no meio, por isso meso, né, o mid. E depois temos o pós-tribulacionismo, que nós acreditamos, quer dizer, por tudo que nós lemos na Bíblia, que é a posição correta, onde nós devemos nos inserir, né? Que é o pós-tribulacionismo, quer dizer, Jesus só vem depois que eu vou falar, mas não quero dar ênfase nisso aqui agora, porque eu vou falar daqui a pouco sobre uma cronologia direta, eu vou falar mais a respeito disso, mas que Jesus vem depois da grande tribulação. Na verdade, ele vem para colocar fim à grande tribulação. Ele vai chegar no momento que Jesus vai dizer aqui, ó, basta, né? Ele que vai dar fim à tribulação. Quem vai começar a grande tribulação é o diabo, mas quem vai colocar fim é Jesus. Amém? Pois é. Então, falando no pós-tribulacionismo, que é onde nós nos inserimos, aí os pós-tribulacionistas se incluem nessa dimensão aí do pré-milenismo histórico pós-tribulacionista, quer dizer, nós cremos num milênio literal que acontecerá na face da terra, onde Jesus Cristo será o dominador, o rei absoluto, né, um domínio que ele vai ter durante 1000 anos. E também, como nós acreditamos que ele vem depois da grande tribulação, então nós somos pós-tribulacionistas, né? Mas pré-milenista histórico, ou seja, aquilo que a Bíblia diz e que toda a história diz até chegar aos nossos dias. E nós temos também algumas posições que não paga a pena citar, algumas variedades, que inclusive algumas coisas novas que têm aparecido, né? Variedades contemporâneas que nós temos a respeito até mesmo do pós-tribulacionismo. Então, embora o pós-tribulacionismo se una a uma refutação do pré-tribulacionismo, mas não só isso, e que nós queremos dar ênfase especificamente, não queremos fazer, nunca foi propósito de fazer guerra contra o pré-tribulacionismo, mas o propósito, inclusive desse congresso que está aqui, que eu creio que esse congresso aqui vai ser um marco, né, começando hoje, né, vai ser um marco na história da igreja, do cristianismo evangélico aqui no Brasil, né, e que não trata de uma refutação propriamente dita ao pré-tribulacionismo, mas que trata de trazer a informação da igreja,
de uma maneira geral, o que a Bíblia realmente ensina, e não o que eu acho que a Bíblia ensina, que era a posição que eu tinha antes de ter, em 1983 para cá, 1983, até chegar final de 1988, quando terminamos de escrever o livro A Segunda Vinda, eu tinha aquela posição. Eu como nasci num lar evangélico, e já recebi na época, né, aquela carga, né, dizendo que, olha, Jesus volta, né, antes que aconteça o pior com a igreja e tal. Até que eu fui pego de surpresa com alguém me perguntando, depois de eu já ser doutor, né, nesse assunto, alguém me perguntou assim, onde é que eu vejo isso na Bíblia? Eu falei, não precisa se preocupar, não, você conhece a Bíblia, eu também conheço, tal. Não, tudo bem, mas eu só queria que me mostrasse. Só que eu não dei conta de mostrar. Não dei conta de mostrar na Bíblia uma coisa que estava na minha cabeça, que eu tinha aprendido. Não era um ensinamento bíblico, era mais distorcido. Bom, e então, quando chegou uma época, isso deve ter sido por volta de meados, no segundo semestre de 1982, a minha amada esposa, depois de ela saber que eu estava comentando algumas coisas, ela disse, por que você não escreve um livro sobre esse assunto? Eu falei, não tem a mínima possibilidade disso, eu não sou escritora, não tem como, não tem jeito de escrever um livro sobre isso, não. Eu não quis imediatamente, mas só que aquela semente ficou no coração. E aí, anotava alguma coisa, anotava outra, anotava alguma coisa, anotava outra, e eu já tinha aquela concepção na minha cabeça, no meu coração, e quando eu ia ler a Bíblia dizia uma coisa diferente do que eu tinha na cabeça e que tinha aprendido. Eu deixava para lá porque eu pensava assim, não, é porque eu acho que eu não estou entendendo a Bíblia direito, é por isso que eu estou nessa confusão. Mas tá bom, eu acreditava assim e tal. Mas quando eu li a Bíblia e via nesse tema, nesse assunto, a posição diferente daquilo que eu pensava, daquilo que eu tinha, não, alguma coisa está errada. Não posso estar passando por cima da Bíblia, porque tem alguma coisa na minha mente e no meu coração. Aí comecei e tal. Então, quando foi no final de 1989, pela graça de Deus, eu terminei os meus alfarrábios, né, as minhas anotações. Depois que coloquei na mão já está com o Senhor na glória, né, Dr. Russell Shedd, e ele então levou para a editora Vida Nova, que ele era presidente na época, e ele fez o prefácio. Ele leu o livro e prefaciou, e em 1990 o livro saiu. Mas o livro saiu, mas ficou assim muitos anos, né? O livro depois disso acabou, foi esgotado e tal, e muita gente procurava, recebi cartas de diversas partes do Brasil, o livro e tal, não sei o quê, e passaram assim, acho que mais de 25 anos. Então, quando foi aí para entrar no ano 2018, 2019, por aí, algumas pessoas insistindo comigo, precisa de reeditar o livro, precisa reeditar. Então, em 2022, acabei reeditando o livro, fazendo algumas adaptações, algumas mudanças sim, não na teoria, mas no linguajar, porque tem algumas coisas impróprias que eu não devia ter colocado no livro, ou algumas coisas que eu recebi uma crítica depois, 2 anos depois de ter escrito o livro, recebi uma crítica, e gostei inclusive da crítica, só que a crítica me colocava lá embaixo, né? Mas eu gostei assim mesmo, porque tratou comigo, né? E depois eu tirei algumas coisas,
não da essência do livro, mas algum linguajar, alguma coisa assim, né? E soltei, então, em 2022 agora, o livro que está aqui, né, à disposição de vocês e para quem quiser, tá bom? Bom, então agora eu quero passar, então, eu não vou falar mais a respeito de algumas novidades que têm aparecido por aí, em questão de pós-tribulacionismo, de dispensacionalismo, tal, que não vai edificar nada, ninguém, só mesmo perder tempo. Então vamos para o que realmente a gente interessa aqui nessa noite aqui. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui em segundo plano é sobre o alfabeto cronológico da escatologia. Então nós vamos tratar da letra A até a letra Z. É o alfabeto completo mesmo. É interessante que deu certo. Eu não forcei a barra, mas deu certo. Exatamente daquilo que eu estava pensando em escrever. E é claro que não é alguma coisa assim totalmente 100% correta, porque como nós sabemos em parte, né? Nós não sabemos tudo, conforme Paulo diz, né? Porque eu sei em parte profetizo. Se nós sabemos em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, que ainda não veio, né? Então nós trabalhamos, procuramos ser o mais bíblico possível, né? Mas às vezes chega num ponto que a gente não consegue chegar a ser 100% bíblico. É muito difícil, até uma questão de presunção. Eu acho que nem mesmo Deus deixa a gente ser 100% bíblico, no sentido assim, para preservar a nossa própria vida mesmo. Você já pensou? Porque se eu soubesse 100% da Bíblia, talvez eu fosse uma pessoa assim, extremamente arrogante, né? Presunçosa, tal. Então Deus, como zela por nós, Ele não quer que os filhos dele, né, sejam dessa forma, né? Então nós aprendemos até no limite, que respeitamos as posições, que de repente um pensa diferente do outro e de repente os dois estão errados, ou então os dois estão certos, né? Dificilmente um está errado e o outro está certo, mas a gente vai trabalhando nisso aí. Então, irmãos, eu elaborei para compartilhar com vocês o alfabeto cronológico da escatologia. O alfabeto, porque os itens que eu quero colocar para vocês vai de A até Z no nosso alfabeto, né? E cronológico porque obedece a ordem dos eventos, conforme eu pude perceber, né, da Bíblia Sagrada, a ordem dos eventos escatológicos. Na verdade, é um resumo dos últimos acontecimentos a partir do momento em que Jesus, ao ressoar da última trombeta, quando fala da última trombeta, a referência que nós temos é lá de 1 Coríntios capítulo 15. Só 1 Coríntios capítulo 15 que diz a última trombeta. E quando fala na trombeta, lá, por exemplo, quando fala na trombeta lá de Apocalipse, capítulo 16, que fala na sétima trombeta, a gente não sabe se essa sétima trombeta é aquela que Paulo está mencionando lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, como não tem clareza sobre isso aí, a gente fica na dúvida, né? Então vamos lá. Então, a partir do momento em que Jesus, ao ressoar da última trombeta, Jesus sai do céu, aparece nas nuvens e dá início à sua parousia, ou parousia, que é a vinda dele. Então, cabe me esclarecer uma coisa aqui a respeito da palavra parousia. A palavra parousia dá o sentido assim, de uma vinda de Jesus, mas não somente a vinda, mas a vinda para ficar, certo? É uma vinda definitiva. Ele sai do céu, depois de alguns acontecimentos, ele chega aqui na terra para ficar, para reinar aqui, para o trono estabelecido aqui. E em Apocalipse capítulo 21, ainda diz mais a respeito, mais especificamente, diz que aqui na terra se estabelecerá o trono do Pai e do Filho. Eu não sei como é que vai se dar isso, mas aparentemente parece, não tem muita clareza disso na Bíblia,
apesar de ter clareza, mas parece que não tem clareza suficiente. Parece que o trono do Pai e do Filho vão ser aqui na terra. Parece que vão ser dois tronos, não sei, talvez como é nos céus hoje. Mas isso não tem muita importância para a gente. O importante é que Deus vai estar na terra, reinando na terra sobre tudo e sobre todos, né? Então, a vinda de Jesus para ficar, então pega disso aí até a eternidade futura, que nós temos a eternidade passada, né? Que já ficou para trás, e temos a eternidade futura, que é no futuro próximo, né? Que não vai ter fim. Então, isto é, a eternidade futura, isto é, do instante em que Jesus inicia a sua trajetória dos céus à terra, fazendo uma escala nas nuvens, para encontrar e receber a sua igreja, tá? Então eu vou começar até fazendo algumas mímicas aqui no que for necessário, no que for possível, né? Quando ressoar a última trombeta, segundo 1 Coríntios capítulo 15, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Jesus, ele sai do céu e aparece nas nuvens. Então não é um acontecimento escondido, um acontecimento silencioso, um acontecimento oculto, e de repente assim, né, a qualquer momento. Por exemplo, nós estamos aqui, vamos estar preparados, porque Jesus pode vir hoje. Não, Jesus não pode vir hoje. Jesus não vem hoje, não vem amanhã, não vem o mês que vem, a não ser que se manifeste o anticristo, né? Logo imediato, daqui uns 10, 12 dias, 15 dias, né? E apareça também a apostasia, que não vai acontecer também de um dia para a noite, né? Então, a gente chega lá, dentro aqui do alfabeto, aqui, a gente vai mencionando aos pouquinhos para dar entendimento aos irmãos, e o que a Bíblia diz a respeito. Então, fazendo uma escala nas nuvens para encontrar e receber a sua igreja, colocar a igreja na cidade da Nova Jerusalém, e em seguida descer até o globo terrestre, após executar nele, no globo terrestre, um juízo preliminar, que não é o juízo final. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui o seguinte: de maneira simples, não tem nada rebuscado, de maneira simples, vários relatos disseminados aí entre os livros de Isaías capítulo 24 e Isaías 26, do verso 20 a 21, no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 28, 37, 38 e 39, no livro de Daniel, no capítulo 9, 11 e 12, no capítulo 14 de Zacarias, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 16 de Lucas, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5, 2 Tessalonicenses capítulo 1 e 2, 1 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 2 e 3, e Apocalipse de 1 a 22. Então, essa cronologia está baseada nesses livros, nessas referências que eu estou passando aqui para os irmãos, tá bom? Então, baseado nesses livros, nesse conjunto de livros, uma ordem cronológica bem aproximada, eu não sou louco de dizer que essa é a ordem exata, é exatamente isso aqui que eu estou falando. Não, o que a gente pode fazer, o possível para colocar em ordem, ele está aqui, mas eu não posso garantir que essa ordem ela é perfeita, está perfeita, não, está baseada em todos esses livros, não é uma ideia saída da minha cabeça, baseada em 2, 3 versículos, não, tem vários livros, vários capítulos, dentro dos quais está sendo baseada essa ordem aqui. Então, esses capítulos todos fornecem, em conjunto, todos eles, né,
um falando a mesma linguagem do outro, uma ordem cronológica bem aproximada dos eventos escatológicos apresentados na Bíblia, conforme descrita. Aí sim, quando vem a descrição de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, a capítulo 5, versículo 3. Então, eu peguei esse texto aí de 1 Tessalonicenses, que é o texto mais usado para se referir ao arrebatamento. Então, esse texto aí, e à luz desses tantos outros livros que eu mencionei aqui, com seus capítulos e versículos, né? E em harmonia com alguns textos dos livros em referência, é que está estabelecido aqui, quer dizer, está feito aqui essa cronologia. Antes de entrar na cronologia, tem algumas observações que eu quero fazer para vocês aqui. O Senhor Deus, pode-se entender aí como o Pai, já desde os céus, né, no seu trono, onde está, Ele está agindo na terra. Ele nunca parou de agir na terra. Ele continua fazendo a obra que Ele tem que fazer, né, aqui na face da terra, mesmo antes de Jesus ter a sua descida do céu até a terra. Então o Senhor Deus, já desde o céu, está agindo na terra no período da grande tribulação. Então a grande tribulação se instala aqui na terra, mas Deus lá no céu, Ele não está quieto, Ele está agindo, Ele está atuando. Deus nunca deixou de agir na face da terra, mas no período da grande tribulação, está agindo de forma muito espetacular, vamos dizer assim. Então, Ele está fazendo justiça, aplicando seus juízos, isso falando já dentro da grande tribulação, aplicando seus juízos preliminares. Por que juízos preliminares? Porque ainda não é o juízo final. Porque o juízo final, como todos aqui devem saber, o juízo final ele só se dará depois do milênio aqui na terra, depois que terminar o milênio aqui, depois dos 1000 anos, é que vai entrar numa época que depois eu tenho uma curiosidade aqui, de coisa minha, que eu trouxe, mas só como curiosidade para vocês pensarem, tá? Então, juízos preliminares estão dentro da grande tribulação, juízos preliminares feitos por Deus, né, aplicados por Deus, as pessoas impenitentes, através dos 7 selos de Apocalipse, né, das 7 trombetas, das 7 taças, e outras ações que Deus faz durante o período da grande tribulação, tá bom? Então, as narrativas de João, do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, as narrativas descrevem os eventos em blocos, e não em uma ordem cronológica. Quer dizer, quando você começa a ler Apocalipse, não significa que está começando realmente o Apocalipse. Você começa de Apocalipse 1 até o Apocalipse 22, não significa que você está lendo os acontecimentos em ordem cronológica, não está. Alguns acontecimentos seguem paralelos, sejam em blocos, né? Acontece 3, 4 eventos de uma vez, mas só que no relato João precisa de escrever. Então, como ele está escrevendo, então ele escreve, depois ele volta a escrever, depois ele escreve de novo, mas escreve coisas diferentes, mas com os mesmos significados, tá bom? Então, outra observação aqui, o pano de fundo, ou seja, o cenário no planeta Terra, no momento que Jesus sai do céu e começa sua trajetória até o globo terrestre, em pleno andamento da grande tribulação aqui na face da terra, na sua fase mais aguda e crítica. Quer dizer, quando Jesus, na terra está estabelecida a grande tribulação, que a grande tribulação ela começa, na verdade ela nem começa com o diabo, apesar de ter também ele por trás disso, mas começa aí com um esfriamento de pessoas na fé, começa com um crescimento de ideias malignas na cabeça das pessoas, até que fica muito, muito visível, muito clara nas vidas das pessoas
a apostasia. A apostasia é aquele entendimento que dá de pessoas que estão esfriando na fé, ou que se esfriaram na fé, e passaram não só a serem frias na fé, mas também incrédulas quanto à Bíblia, incrédulas quanto a Deus, incrédulas quanto aos cristãos, e mais grave do que isso ainda, passa a ser inimigos de Deus, inimigos da Bíblia, inimigos da fé, inimigos de Jesus, inimigos dos cristãos, e aí sim, aí vai embora, mas não tem limite isso aí. E aí Satanás, ele se aproveita da história, porque ele já está por trás disso aí mesmo, e começa aquele domínio, né? Então, quando Jesus aparece nos céus, então a grande tribulação aqui está em polvorosa, está naquele momento assim mais crítico, né, mais intenso, mais fervoroso da grande tribulação aqui na terra. E um dos motivos da vida de Jesus, quer dizer, um dos motivos só, né, de Jesus descer naquele momento lá, é para colocar fim na grande tribulação. Então o próprio Jesus falou, né, em Mateus capítulo 24, se aqueles dias não fossem abreviados, né, todos se perderiam, inclusive poderia até minar a fé dos crentes. Então, esse cenário que está acontecendo naquele momento da grande tribulação, é isso aí que está agindo, né? Satanás, o anticristo, que é a besta, né? E o falso profeta, estão com a corda toda, fazendo e aprontando aqui na terra. E a hora que o Senhor aparece no céu, bom, aí a coisa vai mudar de figura, vai mudar completamente de figura. Bom, eu coloquei aqui alguns objetivos da vida de Jesus: ressuscitar os salvos mortos desde Adão até o último que morrer na grande tribulação. Esse é um dos objetivos da vinda de Jesus Cristo. Quer dizer, ressuscitar os salvos mortos até o período, desde Adão até o último que morrer durante a grande tribulação. É claro que se levantar o anticristo, a besta, o falso profeta, contra a igreja que está dentro da tribulação, e muitos dos cristãos vão morrer, vão perecer. Mas conforme eu tenho dito, né? Cristãos, a grande tribulação não vai fazer nada contra os cristãos. A única coisa que a grande tribulação pode fazer com os cristãos é matar. Mas não quer dizer nada, porque mata o cristão vai direto para a presença de Deus. Não adianta nada, né? Para o mal, né? Para Satanás. Então a grande tribulação não tem poder nenhum sobre a igreja. Deixa-me colocar uma coisa aqui entre parênteses aqui, antes de eu seguir. Duas coisas a respeito da grande tribulação. A grande tribulação tem dois agentes que atuam direto nela, para fazer acontecer a grande tribulação. Eu vou dizer, o primeiro agente é quem? Satanás. Ele está fazendo e aprontando tudo quanto é coisa a respeito, perseguindo e fazendo tudo aquilo que vocês já leram, né, no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse. Ele está fazendo muita coisa, agindo livremente, com a corda toda, né? Está todo livre. Então, o poder do diabo está sendo manifestado na terra de maneira assim avassaladora. Então o diabo está aprontando aqui na terra na grande tribulação, tá bom? E esse é um lado da grande tribulação. O outro lado é Deus se manifestando na grande tribulação. Através de quê? Porque Deus é tão misericordioso que Ele usa a própria tribulação para dar oportunidade para muitas pessoas serem salvas. Sabiam disso? Então vem a grande tribulação, e eu acredito que muitas pessoas que não estavam firmes com o Senhor, que durante a grande tribulação vão se converter.
E é claro, provavelmente muitos deles também vão morrer na grande tribulação, não é? Mas, só que, quando Jesus aparecer nas nuvens, não adianta nada morrer. Quando Jesus aparecer nas nuvens, vai ressuscitar. E vai ressuscitar em um corpo novo. Então, o segundo grande ativo da grande tribulação é Deus, com seu poder. E uma outra coisa que Deus faz, além de dar oportunidade para as pessoas serem salvas, com aquelas pragas e tudo, é alguns juízos preliminares. Preliminares por quê? Porque não é o dia do juízo final ainda. Preliminares por quê? Porque Deus vai derramar muitos castigos, né, sobre aquelas pessoas que são ímpias, que são inimigas de Deus, são ferozes, são pessoas assim, humanamente falando, da pior espécie. Então essas pessoas, quer dizer, Jesus vem e conforme o apóstolo Paulo diz, ele vem tomando vingança contra aquelas pessoas que não se importaram de conhecer a Deus, mas não se importaram não apenas de não conhecer a Deus, como se tornaram inimigas de Deus, contra Deus. Então Jesus vem, quer dizer, e quando Jesus voltar, muitas pessoas, essas pessoas cruéis, inimigas, elas vão ser banidas da face da terra por Jesus. Ah, mas Jesus vai fazer? Vai. Mas Jesus não é o Cordeiro de Deus? Sim, o Cordeiro de Deus. Mas Apocalipse fala da ira do Cordeiro. Tá bom? Apocalipse fala sobre isso. Então, outra coisa que é objetivo da vida de Jesus. Então, ressuscitar os mortos salvos, desde Adão até o último que morreu na grande tribulação. Transformar os salvos vivos, que quando Jesus voltar tem muita gente, a terra está cheia de crentes parados por todo lugar, firmes com Deus, né? Essas pessoas, quando ressoar a última trombeta, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter os seus corpos transformados, certo? Todos os verdadeiros cristãos vão ter os seus corpos transformados. E aí, os mortos, os salvos, somente os salvos, mortos serão ressuscitados, e ajuntam-se com os vivos transformados, e Jesus arrebata, que é a composição da igreja, né? Os salvos e os vivos. Os salvos transformados e os vivos ressuscitados em um novo corpo, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Outro objetivo da vinda de Jesus Cristo: acorrentar Satanás no abismo por 1000 anos. Quando Jesus voltar, ele vai prender Satanás. Satanás vai ficar sem ação aqui na face da terra. Outra coisa, ele vai lançar vivos no lago de fogo a besta, ou o anticristo, né? E o falso profeta. Esses vão ser atirados vivos no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, tá bom? E também destruir os ímpios, os apóstatas, né? Perversos, impenitentes, inimigos de Deus. É outro objetivo. Colocar fim à grande tribulação. Mais algumas coisas que Jesus vai fazer uma transformação na terra, no planeta Terra, na natureza, não é? Ele vai aplanar os montes, as montanhas, né? Esses grandes montes aí, vai soterrar os abismos, as cavernas e as covas da terra, vai provavelmente eliminar os mares e os oceanos que existem hoje, vai nivelar a superfície da terra para estabelecer nela a cidade da Nova Jerusalém. Outro objetivo, realizar as bodas do Cordeiro, com a celebração da Santa Ceia, que Jesus fala a respeito disso, lá em Mateus e Lucas, e com esses eventos aí, inaugurar o seu reinado de 1000 anos de paz sobre a terra, que é o milênio que nós estamos esperando. Por isso que nós somos pré-milenistas, do jeito que a Bíblia diz. E eu coloquei aqui uma observação, que não fica claro o suficiente se a trombeta ser tocada
1 Tessalonicenses capítulo 4, é a 7ª trombeta referida lá em Apocalipse 11, verso 15. A gente não tem condição de saber, porque a Bíblia não é clara sobre isso, então nós não podemos falar. Então vamos entrar aqui rapidamente na cronologia, no alfabeto da cronologia bíblica. Então, letra A. O que acontece primeiro? Segundo Tessalonicenses capítulo 4, né, a partir do verso 13 até o capítulo 5, versículo 3. Então, primeira coisa que acontece, a ordem de Deus para a descida de Jesus. Esse Deus aqui pode ser o Deus Pai ou pode ser o próprio Jesus, tá? Eu fiquei em dúvida a respeito disso aí, mas de qualquer maneira é Deus. Então, Deus dá ordem para a descida de Jesus. Letra B, a voz do arcanjo, talvez Miguel, não sei se... pode ser que tenha mais de um arcanjo, eu não sei, mas quando a Bíblia fala em arcanjo, só fala de arcanjo Miguel, não aparece outro na Bíblia, só fala de Miguel. Aí eu fico pensando, será que existe só um arcanjo, que é o Miguel? Ou tem outros que não são Miguel também, mas, ou então não existe, é só Miguel mesmo. Mas enfim, para nós não tem tanta importância sobre isso aí. Letra C, então o toque, ou seja, o ressoar da trombeta de Deus. Se é a última, a gente não sabe se é a última, mas segundo 1 Coríntios capítulo 15, é a última trombeta, tá? Então, letra D, Jesus, acompanhado, aqui está na ordem cronológica, a hora certinha, tá? Jesus, acompanhado da sua comitiva de milhões de anjos, talvez bilhões de anjos, a gente não sabe, juntamente com a cidade da Nova Jerusalém, sai do céu e inicia a sua descida até as nuvens. Lembre que Jesus sai do céu e desce até as nuvens, ele não vem até a terra ainda. Calma que nós vamos chegar lá. Então, letra E, acontece a primeira ressurreição, tá bom? Ressurreição apenas dos cristãos salvos, todos os cristãos, desde Adão até o último que foi morto durante, ou que será morto ainda durante a grande tribulação, tá? Então esses ressuscitarão, o povo de Deus. Letra F, a transformação de todos os cristãos salvos que estão vivos, terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis. Esse corpo aqui, se for entrar na eternidade, não vai durar nada. Quando chegar daqui mais 5, 10 anos, ele vai morrer. Como não vai haver morte, então o seu Ezio aqui precisa de um novo corpo, né? Vai ser transformado em um corpo novo, para quê? Para viver eternamente. Um corpo incorruptível, tá bom? Conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Letra G, o arrebatamento até os ares, olha a ênfase que eu estou colocando aqui, o arrebatamento até onde? Até os ares. A Bíblia não faz menção em lugar nenhum, não tem um versículo sequer que diz que Jesus arrebata a igreja até o céu. Não existe, na Bíblia não existe isso, tá? Então o arrebatamento da igreja é até os ares, só até os ares, lá onde Jesus parou, juntamente com os milhões ou bilhões de anjos e a Nova Jerusalém, parou lá, e de lá ele arrebata a igreja, tá bom? Até o encontro com ele. Então vem aqui então a letra H. A letra H diz a respeito, o encontro de Jesus nos ares com a noiva, ou seja, a igreja, né, com a sua noiva, a igreja, isto é, os salvos ressurretos, incorruptíveis, desde Adão até o último convertido morto antes do arrebatamento, tá? E os cristãos vivos transformados já entrarão e tomarão posse na Nova Jerusalém, ainda nos ares. Pelo que tudo indica, nós vamos entrar na cidade da Nova Jerusalém, lá nas nuvens ainda, onde a Nova Jerusalém está trazida por Jesus dos céus. Então, letra I, a letra I, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a partir das nuvens, ele continua nas nuvens lá com a igreja, com a Nova Jerusalém, tá? E das nuvens, ele exerce no planeta Terra vários juízos
preliminares, ou seja, antes do juízo final, destruindo o reino e o poderio da besta, que é o anticristo, né? E começa o juízo por aí, nesses dois. Aqui um detalhe, pode ser que nesse momento aqui, dessa letra I que eu li até a letra J, aconteça a batalha do Armagedon, tá bom? O único lugar que eu achei de colocar a batalha do Armagedon foi por aqui, entre a letra I e a letra J. Mas a batalha do Armagedon pode ser que ela nem seja uma batalha propriamente dita, ou porque talvez seria uma covardia, né? Jesus, que é o rei de tudo, lutar contra quem? Quem pode lutar contra Jesus? Ninguém. Então seria talvez uma covardia até, né? Então por isso que talvez nem seja uma batalha realmente, mas chama de conhecido como batalha do Armagedon. Então a letra J, Jesus destrói os ímpios que receberam a marca da besta, destrói os apóstatas, os perversos, cruéis, imorais, violentos, assassinos, inimigos de Deus, todos os que não se arrependeram de seus pecados. Então, segundo está escrito em Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21, Apocalipse 16, verso 9 a 11, e Apocalipse 19, verso 11 a 21. E Jesus, então, nesse momento, ele coloca fim à grande tribulação, tá? Provavelmente, muitos que estarão na grande tribulação, talvez dezenas de milhões de pessoas, mas que não subiram no arrebatamento, porque não tinham condições de subir, não criam em Jesus, ou por alguma maneira, de alguma forma, eles não subiram no arrebatamento, porque não puderam subir. Mas provavelmente, dezenas de milhões de pessoas de bem, né? Apesar de não serem cristãos, né? Receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas são pessoas de bem, pessoas simples, pessoas humildes, pacatas, camponeses, agricultores, os que não conheceram o Evangelho também, os que não conheceram Jesus, não é? Diversos benfeitores, que tem muitos benfeitores na face da terra que não são cristãos, que embora não alcançados pelo arrebatamento, mas também não serão pecadores execráveis para serem destruídas e deverão ser poupadas para entrarem no milênio como pessoas comuns, que habitarão a terra, porém fora da cidade da Nova Jerusalém, porque dentro da cidade da Nova Jerusalém é só a igreja, tá? Aí passa para a letra K, depois de JK, né? Letra K, o lançamento ainda vivos da besta, que é o anticristo, né? E do falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre. A letra L, Satanás é aprisionado por um anjo e lançado no abismo para ficar preso durante 1000 anos. Durante o reinado de Jesus Cristo aqui na terra, Satanás estará preso no abismo. Letra M, a purificação do planeta Terra, provável extinção dos montes, aterramento das fossas abissais, cavernas da terra, fendas e depressões do solo, nivelamento da superfície terrestre, desaparecimento dos mares e oceanos, preparando o planeta Terra para receber a Nova Jerusalém. Letra N, Jesus conclui a sua descida até a terra, que ele estava nos ares, né? Ele conclui a sua descida até a terra, com a sua comitiva, e a Nova Jerusalém com a sua igreja já dentro dela. Letra O, o estabelecimento da Nova Jerusalém na face da terra. Por que Jesus vai planear a terra, quer dizer, tornar a terra nivelada? Provavelmente para receber a Nova Jerusalém aqui na terra. Vocês sabiam do tamanho da cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém? Segundo as medidas bíblicas lá, a Nova Jerusalém, ela será uma cidade, um cubo, na verdade. É uma cidade que tem 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de altura. Essas são as medidas que Apocalipse nos dá. Tá, talvez, se nós entendemos isso como medidas de homem, né? É isso aí, 2.400 quilômetros, assim, assim e assim. Então a cidade de Jerusalém vai ser do tamanho do Brasil, está mais ou menos do tamanho do Brasil, a cidade de Jerusalém. Impressionante, quando eu penso nisso,
essa cidade pairada no ar, esperando Jesus executar um juízo aqui na terra, para depois ele descer com a Nova Jerusalém aqui, com os crentes dentro, com os salvos, né? Bom, depois vem a letra P, inauguração do reino milenar de Jesus Cristo sobre a terra. Então vem aqui, Apocalipse 21, 1 a 3, diz assim: o tabernáculo de Deus com os homens. Letra R, aliás, letra Q. Letra Q, realização das bodas do Cordeiro com a Santa Ceia. A inauguração do milênio, né? Então, letra R, Jesus exerce na terra um reinado de justiça e paz durante 1000 anos, com os seus fiéis, que reinarão com ele durante os referidos 1000 anos, ou seja, o milênio. Letra S, a liberação, quer dizer, a soltura de Satanás, da prisão que ele foi lançado no final do milênio. Quer dizer, quando chegar os 1000 anos, completou os 1000 anos, então Jesus ordena a libertação de Satanás da prisão. E então, nesse momento, o que acontece então? Acontece o seguinte: a revolta das nações restantes que viveram na terra durante o milênio, essa rebelião provocada e liderada por Satanás, tá bom? Letra U, destruição física das nações rebeldes de todos os lugares da terra, que nominalmente é chamado de Gog e Magog, tá bom? Letra V, lançamento de Satanás no lago de fogo, onde já se encontram a besta, o anticristo, né, e o falso profeta. Letra W, a segunda ressurreição geral de todas as pessoas. Aí que se encontra a ressurreição geral, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos não salvos, tá bom? Uma ressurreição de todo mundo. E letra X, a instauração do juízo final. Aqui que entra o juízo final, que é o julgamento do grande trono branco. E o julgamento individual. Olha, gente, interessante, julgamento individual e definitivo das obras de cada pessoa, uma a uma, desde Adão até a última pessoa que viveu, que nasceu na terra. Depois eu vou compartilhar uma curiosidade com vocês aqui, mas está fora da palavra, é só para vocês pensarem alguma coisa aí depois. Letra Y, a penúltima, né? Sentença condenatória dos perdidos e lançamento deles no lago de fogo, juntamente com a morte e o Hades. E letra Z, finalmente, né? Letra Z, início da esplêndida, gloriosa e áurea eternidade dos salvos com Jesus. Aqui agora é só eternidade com Jesus, com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então eu já falei isso aqui, mas uma observação eu fiz aqui no final. A chamada batalha do Armagedon talvez não seja propriamente uma batalha, mas apenas um juízo de Deus contra os reis da terra e seus exércitos, aliados à trindade satânica, que estarão provavelmente entre as letras I e J, né? Já no final do 6º flagelo do livro de Apocalipse, devendo estar nessas letras I e G, conforme mencionei lá atrás, tá bom? Então aqui, já perto do término da grande tribulação, que Jesus colocará fim na sua descida. Bom, então eu termino aqui a palavra, tá? Vou passar a palavra aqui para o pastor Tiago, depois de eu falar com vocês aqui alguma curiosidade que é a respeito de alguma coisa aqui, para vocês levarem para casa, pensar. Ora, uma curiosidade aqui, fora da palavra, tá? A Bíblia diz que no dia do juízo final, será julgada cada pessoa, uma por uma. Uma por uma. Não vai ser julgamento de todas as pessoas de uma vez, não, no pacote, não. Vai ser cada pessoa. Vai prestar conta das coisas que fez no dia do juízo final. Mas olha que curiosidade. A gente não sabe quantas pessoas já viveram desde Adão até hoje. A gente não sabe. Mas talvez esteja na casa aí dos 45, 50, 60 bilhões de pessoas. 50 bilhões de pessoas. Mas se a gente pegar
por baixo. Vamos supor que no dia do juízo terão só 20 bilhões de pessoas que vão entrar no julgamento do juízo final. Agora olha só, é só uma curiosidade, tá? Imagina, se Deus quiser, Ele pode julgar as 20 bilhões de pessoas assim, abrir e fechar de olhos, porque Ele é Deus e Ele faz como quer, e Ele faz tudo perfeito. De uma hora para outra Ele julgou todo mundo, pronto, cada um prestou a conta da sua vida aqui na terra, na inflação de segundos. Mas se a gente levar em consideração que 20 bilhões de pessoas, vamos supor que leve meia hora só para cada pessoa ser julgada durante o dia do juízo final. Então, cada um dos 20 bilhões de pessoas serão julgadas. Então, vão ser gastas, então, cada pessoa sendo julgada durante meia hora, que é o julgamento da vida da pessoa todinha aqui na face da terra, vamos supor, o julgamento durante meia hora. Então, vai gastar o quê? 10 bilhões de horas vão ser gastas aqui para julgar. Então, 10 bilhões de horas vai dar aqui, fiz um cálculo aqui, olha, no mínimo 20 bilhões de pessoas, com meia hora cada uma, dá 10 bilhões de horas. 10 bilhões de horas dividido por 24, vai dar 416 milhões de dias. Dividido por 30, né, vai chegar aqui a 13 milhões de meses. Dividido por 12, que vai chegar aqui o ano, o dia do juízo final, então, vai gastar 1.150.000 anos, se cada pessoa for levar meia hora para ser julgada. Só um exercício aqui de matemática para vocês se divertirem aí, tá bom? Deus que abençoe a vida de cada um e que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês. E Pastor Tiago, vai com a palavra agora. Deus que abençoe.